Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Pare, respira fundo, porque o que eu tenho para te dizer neste momento não é uma mensagem qualquer. Não é uma palavra genérica que foi enviada para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Não, o que eu estou prestes a te revelar foi preparado especificamente para você, para o seu nome, para a sua história, para o momento exato em que você está vivendo agora. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você tem sentido um peso diferente nos últimos dias? Uma sensação estranha de que algo está prestes a acontecer, mas você ainda não consegue nomear o quê? Você tem acordado de madrugada, com o coração acelerado, sem saber exatamente o motivo? Você tem orado, esperado, clamado, e às vezes se perguntado se eu realmente estou ouvindo. Você já chegou a duvidar se essa espera vai ter um fim? Se essa situação vai mudar? Se a sua vida pode ser diferente? Eu ouvi cada uma dessas perguntas. Eu senti cada uma dessas noites. Eu vi cada lágrima que você tentou esconder de todo mundo, mas que nunca me escondeu. E é exatamente por isso que eu estou aqui agora, falando com você, direto ao seu coração, para te dizer algo que vai mudar o jeito que você enxerga os próximos dias da sua vida. Faltam 2 horas, apenas 2 horas, e uma bênção particular que foi preparada com o seu nome, com as suas medidas, com a sua história, está sendo liberada em sua vida neste exato momento, não amanhã, não no mês que vem, não quando as coisas melhorarem. Agora, enquanto você assiste a este vídeo, os movimentos necessários já estão acontecendo. As portas já estão sendo abertas, os ventos já estão sendo direcionados. E eu precisava que você soubesse disso antes que as 2 horas se completassem. Mas atenção, porque eu não vim aqui só para te dar uma boa notícia. Eu vim aqui para te preparar, porque bênção sem preparo pode passar pela sua vida sem que você reconheça. Pode chegar na sua porta e você nem perceber que era ela. É por isso que você precisa ouvir tudo o que eu vou dizer agora. Cada palavra, cada capítulo, sem pular, sem distrações. Você está prestes a entender o porquê da espera, o porquê do silêncio, o porquê das dificuldades dos últimos tempos. E mais do que isso, você vai entender o que está prestes a acontecer na sua vida e como você deve receber o que eu estou enviando para você agora. Então escreva nos comentários agora mesmo: eu recebo a minha bênção agora. Escreva isso, porque essa declaração é o primeiro gesto de fé que você vai fazer nessas 2 horas. E a fé, meu filho, minha filha, é a chave que abre o que eu já coloquei em movimento para você. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso te explicar algo sobre o tempo, porque eu sei que essa é uma das coisas que mais dói dentro de você. A sensação de que o tempo está passando rápido demais e as coisas que você esperava ainda não vieram. A sensação de que os outros ao seu redor parecem avançar enquanto você permanece no mesmo lugar. A sensação de que você já orou tanto, acreditou tanto, esperou tanto e o resultado ainda não apareceu. Mas existe algo que você precisa entender sobre o meu relógio. O meu relógio não funciona como o relógio humano. O relógio humano foi criado para medir o tempo cronológico, segundos, minutos, horas, dias, anos. É um relógio linear que segue uma sequência lógica e previsível.
Mas o meu relógio, o relógio do céu, não é cronológico. Ele é estratégico. Ele não mede apenas o tempo que passou, mas o preparo que foi feito, a maturidade que foi desenvolvida, o terreno que foi arado e a capacidade de receber que foi construída dentro de você. Você já plantou uma semente e ficou olhando para a terra esperando ver o broto no dia seguinte? É claro que não. Você sabe que existe um processo acontecendo embaixo da terra, invisível aos seus olhos, mas absolutamente real. A semente está quebrando. As raízes estão se formando. A estrutura que vai sustentar toda a planta está sendo construída antes mesmo de qualquer coisa aparecer na superfície. E é exatamente isso que tem acontecido na sua vida durante esse período de espera. Você estava vendo silêncio por fora, mas eu estava construindo raízes por dentro. Pensa comigo. José ficou na prisão por anos. Anos. Um jovem que havia recebido um sonho poderoso de mim, que havia sido escolhido para uma missão extraordinária, que carregava dentro de si uma capacidade que a maioria das pessoas ao seu redor não conseguia nem imaginar. E mesmo assim, ele foi vendido pelos próprios irmãos, falsamente acusado, esquecido na prisão. Se você tivesse olhado para a vida de José naquele momento, diria que era um homem abandonado. Um homem cujo sonho havia morrido, um homem que foi prometido grandeza, mas estava vivendo miséria. Mas o que estava acontecendo por baixo daquela situação toda? Eu estava refinando o caráter dele. Eu estava desenvolvendo a humildade que um líder do nível dele precisava ter. Eu estava posicionando as pessoas certas, nos lugares certos, nos momentos certos. Eu estava trabalhando em Faraó. Eu estava preparando o Egito, tudo invisível para José, mas absolutamente visível e sob controle para mim. E quando o momento certo chegou, e o momento certo sempre chega, meu filho, minha filha, José não saiu da prisão caminhando devagar. Ele foi chamado às pressas. Em questão de horas, o quadro da vida dele mudou completamente. Da prisão ao palácio, da escravidão ao governo, do esquecimento ao reconhecimento. Não foi gradual, foi repentino, foi um movimento que aconteceu em horas, porque anos de preparo nos bastidores criaram o terreno para uma virada imediata na superfície. É isso o que está acontecendo com você agora. Eu sei que você está cansado de esperar. Eu sei que há dias em que a fé parece pesar mais do que sustenta. Eu sei que existem pessoas ao seu redor que já duvidaram de você, que já disseram que esse sonho não vai acontecer, que já te olharam com pena ou com descaso. E eu sei que às vezes a voz que mais duvida é a sua própria, dentro da sua cabeça, nas madrugadas em que o silêncio pesa. Mas eu te digo agora, com toda a autoridade do céu, o meu relógio nunca atrasou um segundo sequer na história da humanidade. Cada promessa que fiz, cumpri. Cada palavra que falei, aconteceu. Abraão esperou 25 anos pela criança prometida, e ela veio. Moisés ficou 40 anos no deserto antes de liderar o maior êxodo da história, e ele aconteceu. Davi foi ungido rei quando ainda era adolescente e levou mais de uma década para sentar no trono. Mas sentou. A história do meu povo é uma história de esperas que terminaram em glória, e a sua história não vai ser diferente. O que eu quero que você entenda neste primeiro capítulo é que o fato de você ainda não ter visto a bênção não significa que ela não existe. Significa que o processo está completo o suficiente para que nas próximas 2 horas eu coloque em movimento o que ficou meses, talvez anos, sendo preparado para você. O relógio não atrasou. O relógio estava no tempo certo o tempo todo, e agora mesmo, os ponteiros estão se movendo na sua direção. Não deixe o cansaço da espera te fazer desistir a 2 horas do milagre. Não deixe a voz do desânimo apagar a chama que ainda arde dentro de você. Porque eu estou aqui, eu nunca me afastei. E o que eu tenho para te entregar nessas 2 horas vai compensar cada minuto de cada espera que você viveu. Respira, crê, recebe,
O relógio de Deus nunca atrasa, e o seu tempo chegou. Meu amado filho, minha amada filha, existe uma pergunta que eu preciso responder para você hoje, porque ela mora dentro de você há muito tempo, mesmo que você nunca a tenha dito em voz alta. A pergunta é essa: por que eu? Por que eu seria escolhido para receber uma bênção? Por que eu, com tudo o que errei, com tudo o que vivi, com tudo o que ainda carrego? Porque eu, que não sou perfeito, que já duvidei, que já caí, que já fraquejei, por que exatamente eu? E a resposta que eu tenho para te dar hoje não é uma resposta religiosa, não é uma resposta que vai soar como as frases prontas que você já ouviu 1000 vezes. É uma resposta que vem direto do meu coração para o seu. Você foi escolhido porque eu te escolhi antes mesmo de você existir. Porque antes que o mundo fosse formado, antes que o seu nome fosse dado, antes que você respirasse o primeiro ar, eu já te conhecia. Eu já sabia quem você seria, eu já sabia o que você passaria, e eu já tinha preparado tudo o que você precisaria. A escolha não foi baseada na sua perfeição. Se fosse assim, ninguém seria escolhido, porque nenhum ser humano é perfeito. A escolha foi baseada no meu amor. E o meu amor não é um amor que você conquista, que você merece, que você pode ganhar ou perder dependendo do seu desempenho. O meu amor é incondicional, inabalável, irrevogável. Ele não diminuiu quando você errou. Ele não vacilou quando você duvidou. Ele não se afastou quando você se afastou. Eu continuei aqui, esperando que você voltasse a olhar para mim, assim como estou aqui agora, falando direto ao seu coração. Mas existe algo ainda mais específico que eu quero que você entenda sobre essa escolha. A bênção que está sendo liberada na sua vida neste momento não é uma bênção genérica, não é uma sobra que foi distribuída aleatoriamente para quem chegou primeiro. Ela foi elaborada com o seu perfil, com as suas necessidades, com as suas dores, com os seus sonhos. Ela foi moldada para encaixar exatamente no vazio que existe na sua vida agora. Ela tem o tamanho certo, o formato certo, o momento certo. Porque eu te conheço melhor do que você se conhece. Você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Provavelmente não. Mas eu sei. Eu sei cada detalhe da sua vida. Não como um observador distante que registra dados, mas como um pai que ama cada particularidade do seu filho, da sua filha. Eu conheço os seus medos mais profundos. Eu conheço as suas alegrias mais simples. Eu conheço os sonhos que você guardou no coração e nunca falou para ninguém porque tinha medo de parecer ingênuo ou ambicioso demais. Eu conheço as mágoas que você carregou sozinho. Eu conheço as noites em que você chorou sem entender direito o motivo. Eu conheço tudo, e é com esse conhecimento total de quem você é que eu preparei a bênção que está chegando para você agora. Deixa eu te mostrar outro exemplo. Pensa em Ruth. Ruth era uma moabita. Não era do povo de Israel. Não tinha a linhagem que muitos achavam que era necessária para receber as minhas bênçãos. Ela havia perdido o marido. Estava numa terra estrangeira. Era pobre e dependia de catar as sobras dos campos dos outros para não morrer de fome. Do ponto de vista humano, ela era a última pessoa que alguém esperaria que fosse abençoada de forma extraordinária. Mas eu a via diferente. Eu via a lealdade no coração dela. Eu via a coragem que ela demonstrou ao dizer: para onde você for, eu irei. Eu via a fé prática que ela exercia todos os dias, madrugando para trabalhar, sem reclamar, sem desistir. E foi exatamente essa Ruth que eu escolhi para fazer parte da linhagem do próprio Jesus. Foi exatamente essa Ruth que encontrou Boaz, não por acaso, mas porque eu direcionei os seus passos para o campo certo, no momento certo, para que o homem certo a visse. A bênção de Ruth não foi pequena, foi extraordinária. E ela veio para uma pessoa que o mundo havia descartado. Você é o Ruth da sua história.
Você é o José da sua história. Você é o que o mundo já olhou com pena, com dúvida, com descaso, mas que eu nunca parei de ver como escolhido, como ungido, como destinado à bênção. E hoje, nestas 2 horas, eu estou agindo para que aquilo que estava nos bastidores do céu se manifeste na sua realidade visível. Então eu quero que você faça algo agora. Quero que você feche os olhos por um instante, só um instante, e diga de coração: eu sou escolhido, eu sou amado, eu mereço receber o que Deus preparou para mim. Não porque você é perfeito, mas porque o meu amor por você é perfeito. E esse amor escolheu você, antes de qualquer coisa, para sempre. A bênção está a caminho. E ela tem o seu nome escrito nela. Escreva nos comentários: eu fui escolhido por Deus e recebo a minha benção agora. Meu querido filho, minha querida filha, existe um mundo que você não consegue ver com os seus olhos físicos, mas que é mais real do que tudo o que você toca, sente e experimenta nesta vida. É o mundo espiritual. É o lugar onde as decisões mais importantes sobre a sua vida são tomadas. É onde as ordens são dadas, onde os anjos são enviados, onde as portas são abertas e onde o que você vê na terra começa a ser determinado muito antes de aparecer na sua realidade. E eu quero te dar, neste capítulo, uma visão de bastidor. Eu quero abrir um pouco a cortina e te mostrar o que está acontecendo agora, neste exato momento, em favor da sua vida. Quando você orou, aquela oração não foi para o vazio. Ela subiu, ela chegou até mim. Cada palavra que saiu da sua boca com fé, cada gemido que você fez quando as palavras não vinham, cada lágrima que caiu enquanto o seu coração clamava, tudo isso chegou. E quando chegou, gerou movimento. Não o tipo de movimento que você pode medir em uma planilha ou ver em um gráfico, mas o tipo de movimento que reorganiza circunstâncias, que redireciona pessoas, que abre caminhos onde não havia caminho. Pensa no que aconteceu quando Daniel orou. A Bíblia conta que um anjo foi enviado no primeiro dia em que ele começou a orar. O primeiro dia. Mas o anjo levou 21 dias para chegar até Daniel. Não porque eu estava demorando, não porque o pedido ficou perdido no meio do caminho, mas porque havia uma batalha espiritual acontecendo no trajeto. E mesmo assim, a resposta estava a caminho desde o primeiro momento. Mesmo quando Daniel não via nada, não sentia nada, não recebia nenhuma confirmação externa, o céu já estava em movimento. É isso o que está acontecendo agora na sua vida. Desde que você começou a orar, desde que você começou a crer, desde que você, mesmo no meio da dúvida, resolveu não desistir, o céu entrou em movimento. Anjos foram despachados. Circunstâncias começaram a ser reorganizadas. Pessoas que precisam cruzar o seu caminho estão sendo direcionadas. Recursos que precisam chegar até você estão sendo mobilizados. Portas que precisam abrir estão sendo desbloqueadas. Tudo isso está acontecendo agora, no mundo que você não vê, mas que é absolutamente real. Mas eu quero ser ainda mais específico, porque quando eu digo que estou agindo nos bastidores da sua vida, não estou falando de forma vaga e poética. Estou falando de ações concretas e direcionadas. Existe uma pessoa que vai cruzar o seu caminho em breve, e essa pessoa tem nas mãos exatamente o que você precisa. Pode ser uma oportunidade de trabalho. Pode ser uma informação que vai resolver um problema que parece sem solução. Pode ser uma conexão que vai abrir uma porta que estava fechada há muito tempo. Eu já estou preparando esse encontro. Já estou trabalhando no coração dessa pessoa, ajustando a agenda dela, direcionando os passos dela para que o encontro aconteça no momento exato. Existe uma situação que parecia impossível de resolver. Um nó que você tentou desatar de todas as formas e não conseguiu. Eu estou mexendo nesse nó agora. Por um ângulo que você não viu,
por um caminho que você não imaginou, com uma solução que vai te surpreender, porque vai ser simples demais para algo que parecia tão complicado. Porque é da minha natureza fazer o impossível parecer simples quando eu decido agir. Existe um sonho que você guardou no fundo do coração. Talvez tenha até tentado enterrar, porque doía demais carregar. Eu estou resgatando esse sonho agora. Estou soprando vida de volta nele. Estou preparando o terreno para que ele possa germinar, crescer e dar fruto, fruto que vai durar, fruto que vai abençoar não só você, mas as pessoas ao seu redor. O que acontece nos bastidores do céu é uma orquestra enorme, com milhões de instrumentos, todos sendo regidos por mim, todos tocando em harmonia perfeita, todos convergindo para um único destino, a sua bênção. E nessas 2 horas, o concerto está chegando ao seu clímax. A sinfonia que foi composta ao longo de meses está prestes a chegar ao movimento final, o mais bonito, o mais poderoso, o mais transformador de todos. Você não precisava ver os bastidores para que eles funcionassem, mas eu quis que você soubesse, porque a fé funciona melhor quando você entende que não está sozinho, que não está lutando no escuro, que não está clamando para o vazio. Você está clamando para mim, e eu estou aqui trabalhando, movendo, agindo, preparando, sem parar, sem desistir de você, sem nunca deixar o seu nome sair das minhas mãos. Agora respira e crê. O que você não vê é mais real do que tudo o que você vê. E o que está acontecendo nos bastidores do céu vai se manifestar na sua vida em breve, muito em breve. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso falar sobre a dor da espera. Não de forma superficial, não com palavras bonitas que soam bem, mas não tocam de verdade. Eu quero falar de verdade sobre o que é esperar, quando você não sabe quando vai acabar. Sobre o que é acordar todo dia e olhar para a mesma situação que estava lá ontem, que estava lá semana passada, que estava lá meses atrás. Sobre o que é ouvir as mesmas promessas e se perguntar se elas algum dia vão se tornar realidade. Eu sei o que você passou, não de forma genérica, eu sei especificamente. Eu vi os dias em que você se levantou da cama sem vontade, mas se levantou assim mesmo. Eu vi as vezes em que você sorriu para as pessoas ao seu redor, enquanto por dentro estava sangrando. Eu vi as noites em que você ficou deitado com os olhos abertos, pensando, calculando, tentando encontrar uma saída e não achando nenhuma. Eu vi os momentos em que a fé parecia impossível e você teve que fazer um esforço enorme para simplesmente não desistir. E eu quero te dizer algo sobre tudo isso. Nada foi desperdiçado. Absolutamente nada. Cada dia de espera foi um dia de construção. Cada noite difícil foi uma noite de formação. Cada momento em que você escolheu continuar, mesmo sem ter razão visível para continuar, foi um momento em que algo dentro de você foi fortalecido de uma forma que nenhum curso, nenhum livro, nenhuma experiência fácil seria capaz de produzir. A força que você tem hoje não veio dos dias fáceis. Veio dos dias em que você não tinha mais força e teve que me pedir a minha. O caráter que você desenvolveu não foi formado nas situações confortáveis. Foi esculpido nas situações que exigiram de você mais do que você achava que tinha. A fé que você carrega hoje não é a fé ingênua de alguém que nunca foi testado. É a fé provada de alguém que passou pelo fogo e decidiu não soltar a minha mão. Pensa em como o ouro é purificado. Ele precisa passar pelo fogo. E no fogo, as impurezas sobem à superfície e são removidas. O resultado é um ouro mais puro, mais precioso, mais valioso do que era antes do processo. A espera foi o seu fogo. E o que saiu do outro lado desse processo é uma versão de você que é mais pura, mais forte, mais preparada para receber e sustentar o que eu estou prestes a entregar.
porque aqui está algo que muitos não entendem. Uma bênção que chega antes do preparo pode ser destruída. Um filho que recebe uma herança enorme sem ter maturidade para administrá-la pode perder tudo em pouco tempo. Um líder que recebe poder antes de desenvolver humildade pode usar esse poder de formas destrutivas. Uma pessoa que recebe riqueza antes de aprender a gerir pode desperdiçar tudo o que recebeu. Eu te amo demais para te dar algo que você ainda não estava pronto para receber e sustentar. Mas agora você está pronto. O processo que aconteceu durante a espera te preparou. Você desenvolveu paciência, e a paciência é uma das virtudes mais raras e mais necessárias para qualquer tipo de bênção duradoura. Você desenvolveu fé real, não a fé fácil de quem só crê quando tudo está indo bem, mas a fé resistente de quem crê mesmo quando nada indica que a situação vai mudar. Você desenvolveu dependência de mim, e essa dependência não é fraqueza. É a postura mais sábia que um filho pode ter em relação ao seu pai. E agora, com esse preparo todo, a bênção que está chegando não vai ser desperdiçada. Vai ser recebida, cuidada, administrada e multiplicada, porque você já sabe na prática que sem mim você não consegue nada. E com essa consciência, tudo o que eu te der vai ser usado com sabedoria, com gratidão e com propósito. A sua espera também produziu outra coisa que você talvez ainda não tenha percebido. Ela produziu uma história, uma testemunha poderosa, porque quando a bênção se manifestar na sua vida, quando as pessoas ao seu redor virem a mudança, quando você compartilhar o que aconteceu, a sua história vai tocar o coração de alguém que está exatamente onde você estava. Alguém que está na espera agora, que está cansado, que está quase desistindo. E a sua história vai ser a prova de que vale a pena continuar. A sua vida vai ser a evidência de que eu cumpro o que prometo. A sua espera não foi em vão. Não perdeu um segundo. Não desperdiçou uma lágrima. Tudo foi aproveitado. Tudo foi usado. Tudo foi transformado em combustível para o que está prestes a acontecer. E quando a bênção chegar, e ela está chegando nessas 2 horas, você vai olhar para trás e entender tudo. Não vai mais perguntar por que demorou tanto. Vai dizer, agora eu entendo, era necessário e valeu cada dia. Escreva nos comentários, minha espera tem propósito e minha bênção está chegando. Meu querido filho, minha querida filha. Uma das coisas que mais me alegra é quando um filho meu começa a reconhecer os meus sinais. Quando os olhos se abrem para além do visível e começam a perceber os movimentos sutis que eu faço no cotidiano para anunciar o que está por vir. Porque eu raramente chego sem avisar, raramente ajo sem primeiro plantar sementes de indicação no caminho de quem vai receber. E eu quero te mostrar agora quais são esses sinais. Não para que você fique ansioso ou obsessivo tentando identificar cada um deles, mas para que quando eles aparecerem, e alguns já podem estar aparecendo na sua vida agora, você os reconheça como o que são. Um aceno meu dizendo, estou aqui, estou agindo, está chegando. O primeiro sinal é a inquietação inexplicável. Aquela sensação de que algo está prestes a mudar, mas você não consegue identificar o quê. Um frio na barriga diferente, uma energia diferente, uma vontade de fazer coisas que você estava adiando, uma disposição que veio sem motivo aparente. Esse tipo de inquietação positiva, quando vem do meu espírito, é a minha forma de preparar o seu interior para uma mudança externa. Assim como você sente a brisa antes de a chuva chegar, o seu espírito sente a minha movimentação antes que ela apareça na sua realidade física. O segundo sinal é o sonho ou visão. Você tem tido sonhos mais intensos ultimamente? Sonhos que parecem reais demais, que ficam na sua memória depois que você acorda,
que te deixam com uma sensação de que havia uma mensagem ali? Eu falo nos sonhos. Sempre falei. Foi em sonho que Jacó viu a escada que ia até o céu. Foi em sonho que José viu as espigas e as estrelas. Foi em sonho que Maria e José foram avisados sobre situações que precisavam ser enfrentadas. Se você tem tido sonhos intensos, presta atenção. Eu posso estar te falando algo importante enquanto o seu corpo descansa e a sua mente consciente sai do caminho. O terceiro sinal é a confirmação por múltiplos canais. Você começa a ouvir a mesma mensagem de fontes diferentes e independentes. Um versículo que aparece na manhã, uma pregação que fala exatamente sobre o que você está vivendo, uma conversa com uma pessoa que toca num ponto que você estava carregando sozinho. Um vídeo que você encontra sem estar procurando e que parece ter sido feito especialmente para você. Quando a mesma mensagem começa a aparecer de formas diferentes, por caminhos diferentes, é porque eu estou sendo insistente. É porque a mensagem é importante demais para ser ignorada. O quarto sinal é a abertura repentina de uma conversa ou oportunidade. Uma ligação inesperada, uma mensagem que chegou de alguém que você não falava há muito tempo. Um convite para ir a um lugar que normalmente você não frequentaria. Uma oportunidade que apareceu do nada. Essas coincidências não são coincidências. Sou eu, movendo as peças do tabuleiro, criando os encontros que precisam acontecer, abrindo as conversas que precisam ocorrer para que a bênção chegue até você pelo caminho que eu já preparei. O quinto sinal, e este é muito importante, é a paz. Uma paz que não faz sentido diante das circunstâncias. Você está no meio de uma situação difícil, deveria estar ansioso, deveria estar desesperado. Mas há uma paz, uma calma inexplicável, uma certeza silenciosa de que vai dar certo, mesmo sem evidência externa. Essa paz não é ingenuidade, não é negação. É o meu espírito fazendo morada dentro de você e te dizendo, de dentro para fora: eu cuido, eu resolvo, confie. Se você se reconheceu em algum desses sinais enquanto eu falava, se você pensou, isso está acontecendo comigo, então preste muita atenção, porque você já está na antessala da bênção, você já está na zona de chegada. Os sinais que eu coloco no caminho de quem está prestes a ser abençoado não são para confundir, são para preparar, são para que você não seja pego de surpresa, são para que quando a bênção chegar, você já esteja de pé, já esteja com o coração aberto, já esteja pronto para receber. E uma última coisa sobre os sinais: não tente forçá-los, não tente fabricar confirmações que não existem. Os sinais verdadeiros têm uma característica clara. Eles chegam até você, não você vai até eles. Eles aparecem no caminho natural da sua vida, não como resultado de uma busca ansiosa. Quando são reais, são inconfundíveis. E quando são inconfundíveis, a resposta correta é a mesma: gratidão, fé e abertura para o que está por vir. Sua bênção está tão perto que os sinais já estão aparecendo. Fique atento, fique aberto, fique em mim. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil, mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso te falar agora sobre algo que pode ser desconfortável de ouvir, mas que é absolutamente necessário que você saiba. Porque há um inimigo que também está observando o que está sendo liberado em sua vida, e ele não está feliz com isso.
Eu sei que às vezes você preferia que eu não falasse sobre o inimigo, que eu só falasse de bênção, de amor, de prosperidade, coisas que aquecem o coração e trazem alegria. E eu te dou essas coisas, mas um pai que te ama de verdade não te deixa desinformado sobre os perigos do caminho, porque um soldado desinformado é um soldado vulnerável. E eu não quero que você seja vulnerável nessas 2 horas tão importantes. Existe um princípio espiritual que você precisa gravar. Quanto maior a bênção que está por vir, maior a resistência que você vai sentir antes dela chegar. Isso não é teoria, isso é padrão. É consistente em todas as histórias que eu registrei nas Escrituras e em todas as vidas que acompanho até hoje. Quando Davi foi ungido rei, foi perseguido por Saul com um exército inteiro durante anos. Quando Moisés foi chamado para libertar o meu povo, Faraó endureceu o coração e a situação ficou pior antes de melhorar, a ponto do próprio povo de Israel culpar Moisés por piorar as coisas. Quando Jó estava prestes a receber a restauração mais completa da sua vida, antes disso passou pela provação mais intensa da sua existência. O padrão é claro. A resistência intensa é frequentemente um sinal de que algo grande está chegando do lado de cima. Então eu te pergunto, você tem sentido uma resistência incomum ultimamente? Coisas que deveriam ser simples parecem complicadas demais? Situações que estavam encaminhadas de repente travaram sem explicação? Pensamentos de desistência, de desânimo, de não adianta, que chegam de forma mais intensa e mais frequente do que o normal. Relacionamentos com tensão inexplicável, um cansaço que parece espiritual, não apenas físico. Esses podem ser os sinais de que o inimigo percebeu o que está por vir para você e está tentando te fazer desistir antes que você chegue à linha de chegada. Porque ele sabe que se você chegar, se você aguentar mais essas 2 horas, se você não abrir mão da sua fé agora, a bênção que vai se manifestar na sua vida vai ser tão poderosa que vai impactar não só você, mas as pessoas ao seu redor, a sua família, a sua comunidade. E ele não quer isso. A boa notícia, e essa é uma notícia extraordinária, é que o inimigo não tem poder sobre o que eu decidi fazer na sua vida. Ele pode criar obstáculos, mas não pode cancelar o que eu liberei. Ele pode tentar te desanimar, mas não pode apagar a promessa que eu coloquei sobre a sua vida. Ele pode criar turbulência no caminho, mas não pode fechar a porta que eu abri com a minha própria mão. Porque maior do que qualquer força que se levante contra você, sou eu. E eu já declarei, o que eu abri, ninguém fecha. O que eu benço, ninguém amaldiçoa. Mas existe algo que você precisa fazer da sua parte nesse momento. Você precisa reconhecer as táticas e não ceder a elas. A tática favorita do inimigo não é a destruição direta, é o desânimo gradual. Ele não vem com um cartaz dizendo, eu quero te destruir. Ele vem com pensamentos sutis. Você não merece, isso não vai funcionar. Você já tentou antes e falhou. As pessoas como você não conseguem. É tarde demais. Você errou demais para ser abençoado agora. Esses pensamentos não são seus. Não são a verdade. São mentiras enviadas especificamente para te fazer soltar a fé no momento mais importante. Quando esses pensamentos chegarem, e eles vão chegar porque já estão chegando, eu quero que você os reconheça pelo que são e os rejeite com autoridade. Você tem autoridade sobre os pensamentos que habita. Você tem autoridade sobre a voz que vai receber. E a voz que você precisa ouvir nessas 2 horas não é a voz do desânimo, é a minha voz, que diz, você está protegido, você está abençoado, você está coberto, e o que foi preparado para você, ninguém vai conseguir roubar. Levanta a cabeça, meu filho, minha filha. O inimigo sabe que você está prestes a ser abençoado, e isso por si só já é uma confirmação de que a bênção é real e está a caminho.
Usa essa resistência como combustível. Usa esse desconforto como motivação. E fica firme, porque a vitória já está decretada. Escreva nos comentários: eu estou firme na fé e nenhuma força vai roubar a minha bênção. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos agora a um dos capítulos mais práticos e importantes de toda essa mensagem. Porque você já entendeu que a bênção está sendo liberada. Você já entendeu que foi escolhido. Você já entendeu que os bastidores do céu estão em movimento. Você já entendeu que a espera não foi em vão. Você já entendeu os sinais. Você já entendeu sobre a resistência. Mas agora vem a pergunta que talvez esteja no seu coração. O que eu faço? O que eu preciso fazer da minha parte? Existe algo específico que é necessário nessas 2 horas para que a bênção seja recebida da forma mais plena possível? E a resposta é sim. Não porque a bênção depende de um ritual ou de um comportamento perfeito da sua parte. Ela já foi liberada, já está a caminho. Mas porque a postura do seu coração determina a capacidade que você tem de receber o que está sendo enviado. Uma xícara virada de cabeça para baixo não consegue ser preenchida, mesmo que o melhor café do mundo seja derramado sobre ela. A postura certa abre o espaço certo para o recebimento certo. A primeira coisa que exijo de você nessas 2 horas é a rendição. Não a rendição da derrota, a rendição da confiança. É soltar o controle que você tem tentado ter sobre situações que estão além da sua capacidade de controlar. É parar de tentar resolver tudo sozinho, de antecipar todos os cenários possíveis, de planejar para cada eventualidade. Não é irresponsabilidade, é sabedoria. É reconhecer que há coisas que só eu posso resolver, caminhos que só eu posso abrir e que a sua parte não é forçar. É confiar. Eu sei que a rendição é difícil, especialmente para quem é forte, determinado, acostumado a resolver as coisas. Mas a força humana tem limites, e em algum ponto de toda a história de bênção, chega um momento em que o filho precisa se render ao pai e dizer: não consigo mais carregar isso. Eu coloco nas tuas mãos. Eu confio que tu sabes o que fazer. Esse momento é agora. Deixa ir. Coloca em mim. Eu seguro. A segunda coisa que exijo é gratidão. Não a gratidão performática. Não o obrigado dito por costume, mas a gratidão real. Aquela que nasce quando você para, olha para a sua vida com honestidade e percebe que mesmo no meio de tudo o que ainda não chegou, há coisas pelas quais ser grato agora. Você está vivo. Você está acordado, você está recebendo essa mensagem, você tem a capacidade de ouvir, de sentir, de crer. Há pessoas que amam você, mesmo que imperfeitas. Há experiências que te formaram, mesmo que dolorosas. Há dias que foram bons, mesmo que misturados com os difíceis. A gratidão não é fingir que está tudo bem quando não está. É reconhecer que mesmo no meio do que ainda não está bem, eu estou presente e trabalhando. E quando você entra em gratidão, você entra em acordo com o céu. Você está dizendo: eu te vejo, eu confio em ti, eu recebo o que vem de ti. E isso abre um canal que a reclamação e o desânimo fecham. A terceira coisa que exijo é declaração. As palavras têm poder. Eu sei disso melhor do que ninguém, porque foi com palavras que eu criei o universo. Haja luz, e houve luz. O mundo foi falado antes de ser formado. E as palavras que você fala sobre a sua vida também têm peso. Não da mesma forma que eu falo, mas tem peso. Palavras de fé abrem portas. Palavras de descrença fecham portas. Palavras de esperança criam um ambiente favorável para o que está chegando. Palavras de desespero criam resistência. Por isso eu quero que você, nessas 2 horas, declare conscientemente. Diga em voz alta: eu recebo a bênção que foi preparada para mim. Diga: eu confio em Deus com a minha vida. Diga:
O que está sendo liberado no céu está chegando na terra, na minha vida, agora. Não é magia. É alinhamento. É colocar a sua voz em acordo com o que o céu já decretou. É participar ativamente do processo, não como espectador passivo, mas como filho que crê, que declara e que recebe. A quarta coisa que exijo é a ação de fé. Fé sem atitude é teoria. Em algum momento, a fé que você carrega por dentro precisa se expressar por fora. Pode ser algo simples, uma ligação que você estava adiando fazer, um passo em direção a algo que sempre quis, mas nunca teve coragem de começar. Uma conversa que você sabia que precisava acontecer, mas ficou adiando por medo. Não precisa ser um salto no escuro. Pode ser um pequeno passo na direção da luz. Mas precisa ser dado, porque eu movo as águas quando você coloca o pé nelas, não antes. Pense em Elias. Depois da seca de 3 anos, eu disse a ele que ia mandar chuva. Mas antes da chuva, ele subiu ao monte e mandou o seu servo olhar para o horizonte 7 vezes. Na 7ª vez, uma nuvem do tamanho de uma mão de homem apareceu. Uma nuvenzinha pequena. Mas Elias agiu como se a chuva já estivesse chegando. E ela veio. A ação de fé antes de ver precipitou a manifestação do que eu já havia prometido. Qual é a sua nuvenzinha do tamanho de uma mão de homem que você está ignorando por ser pequena demais? Qual é o pequeno sinal que eu já te dei, que você descartou por não parecer grandioso o suficiente? Qual é o passo que você sabe que precisa dar, mas continua adiando por medo, por insegurança, por preguiça espiritual? Esse passo precisa ser dado agora, porque nessas 2 horas, cada ação de fé que você der vai amplificar o canal pelo qual a bênção vai fluir. Rendição, gratidão, declaração, ação. Esses são os 4 elementos da postura correta. Não são difíceis, não custam nada, mas mudam tudo, e você tem 2 horas para exercitar todos eles. Começa agora. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento de eu te falar sobre a bênção em si. Não de forma vaga, de forma específica. Porque quando eu digo uma bênção particular, eu não estou usando uma expressão genérica para soar bonito. Estou descrevendo a natureza do que está sendo liberado, algo moldado especialmente para você, para esse momento, para essa fase da sua vida. E a bênção que está chegando tem dimensões. Não é unidimensional, não é só dinheiro, não é só saúde, não é só relacionamento. A bênção que eu preparo para os meus filhos tem uma abrangência que cobre as áreas fundamentais da vida humana. Porque eu não vim para te abençoar parcialmente. Eu vim para te abençoar de forma completa. A primeira dimensão é a provisão. Eu sei das pressões financeiras que você tem carregado. Sei das contas que assustam, das dívidas que pesam, da sensação de que o dinheiro nunca é suficiente, de que você trabalha muito e colhe pouco. Essa situação não é o seu destino. Não foi o que eu planejei para você quando te formei. E a bênção que está sendo liberada inclui uma virada nessa área. Não necessariamente da forma que você está esperando. Talvez por um caminho diferente, por uma oportunidade que você ainda não viu, por uma ideia que vai surgir, por uma porta que vai abrir. Mas a provisão está a caminho. E quando chegar, vai ser mais do que suficiente, vai ser abundante, porque eu não faço as coisas pela metade. A segunda dimensão é a restauração. Há algo na sua vida que foi quebrado. Pode ser um relacionamento, pode ser a sua saúde, pode ser a sua autoestima, pode ser um projeto que fracassou, pode ser um sonho que pareceu morrer. E a bênção que está chegando inclui a restauração desse algo. Eu sou o Deus que restaura, não que conserta com remendo, não que tapa buraco com improviso, que restaura de forma completa, como novo, às vezes melhor do que era antes. O que foi perdido não está permanentemente perdido. O que foi quebrado não está permanentemente destruído. Eu sou o mestre restaurador.
E a minha obra inclui trazer de volta o que o inimigo tentou roubar da sua vida. A terceira dimensão é a saúde. Se você tem carregado preocupações com a sua saúde ou com a saúde de alguém que você ama, eu quero que você saiba que essa área está incluída na bênção. Sou o Deus que cura, não só o corpo, mas a alma, a mente, as emoções. Sou o Deus que alivia ansiedades, que traz paz para mentes perturbadas, que restaura corpos enfraquecidos, que devolve energia para espíritos esgotados. A saúde que você precisa, em todas as suas dimensões, está sendo liberada para você agora. A quarta dimensão é a família. Os relacionamentos mais próximos de você, cônjuge, filhos, pais, irmãos, são uma área que eu tenho muito interesse em abençoar, porque a família é a estrutura que eu mesmo criei. Quando a família prospera, tudo o que está ligado a ela prospera. E se há tensões, distâncias, mágoas, desentendimentos nos seus relacionamentos mais próximos, a bênção que está chegando inclui movimento de cura nessa área, de reconciliações, de conversas que precisam acontecer, de amor que precisa ser expresso, de laços que precisam ser fortalecidos. A quinta dimensão é o propósito. Existe algo que você nasceu para fazer, uma contribuição que é única sua, que ninguém mais no mundo pode dar da forma exata que você dá. E se você ainda está em busca desse propósito, ou se já o conhece, mas ainda não conseguiu caminhar nessa direção da forma que gostaria, a bênção que está chegando inclui clareza e abertura de caminho nessa área. Porque eu não te criei só para sobreviver. Te criei para viver com propósito, para impactar vidas, para deixar uma marca positiva no mundo ao seu redor. E esse propósito está prestes a ganhar força e direção de uma forma que você vai sentir claramente. Quando eu digo bênção particular, é porque ela cobre exatamente o que você mais precisa. Não o que você acha que precisa, mas o que eu, que te conheço mais profundamente do que você mesmo, sei que vai transformar a sua vida. Confia em mim quanto à forma como ela vai chegar. Confia em mim quanto ao timing. Confia em mim quanto às dimensões que ela vai tocar. Eu sei o que faço, eu sei o que você precisa, e eu tenho tudo o que é necessário para entregar. A bênção particular está a caminho. Ela é real. Ela tem o seu nome e ela está mais perto do que você imagina. Escreva nos comentários: eu recebo a bênção completa que Deus preparou para a minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você entenda algo antes de chegarmos ao capítulo final. Algo sobre o que acontece depois que a bênção se manifesta. Algo sobre o tipo de transformação que está prestes a acontecer na sua vida. E que vai ser tão profunda, tão real, tão permanente, que você nunca mais vai ser a mesma pessoa que era antes. Existem dois tipos de mudança na vida humana. O primeiro tipo é a mudança de circunstâncias. Quando algo externo muda, a situação financeira melhora, o relacionamento melhora, o trabalho muda, a saúde se restaura. Esse tipo de mudança é ótimo, é necessário e é parte do que eu estou liberando para você. Mas existe um segundo tipo de mudança que é ainda mais profunda e mais duradoura. A mudança interna. A mudança de perspectiva. A mudança de identidade. A mudança de como você se vê, de como vê o mundo, de como se relaciona comigo. E o que vai acontecer com você nessas 2 horas não é só uma mudança de circunstâncias. É uma mudança de nível, um salto de posição espiritual, um upgrade que vai afetar não só o que você tem, mas o que você é. A forma como você pensa, a forma como fala, a forma como age, a forma como se relaciona com as pessoas ao seu redor e comigo. Porque quando uma pessoa experimenta uma bênção de Deus de forma real e específica, quando ela vê com os próprios olhos que o céu agiu em seu favor, que a promessa se cumpriu, que o impossível se tornou possível,
Algo muda para sempre na sua estrutura interna. A fé deixa de ser só uma crença intelectual e se torna uma certeza vivida. A dependência de mim deixa de ser teórica e se torna prática, diária, natural. E gratidão deixa de ser obrigação e se torna expressão espontânea do coração. Pensa em Pedro. Antes do Pentecostes, era um pescador que me seguiu, me viu fazer milagres, viveu ao meu lado por 3 anos. E mesmo assim, numa noite de pressão, me negou 3 vezes. O mesmo Pedro que havia dito, morrerei contigo se for preciso. Mas depois que o Espírito desceu, depois que ele experimentou o poder do céu, de forma direta e pessoal, esse mesmo Pedro ficou de pé diante de milhares de pessoas e pregou de forma tão poderosa que 3.000 pessoas se converteram num único dia. Não era o mesmo Pedro. A bênção do Espírito o transformou de dentro para fora. Você também não vai ser o mesmo depois dessa virada. A pessoa que vai receber o que está sendo liberado em sua vida nessas 2 horas vai olhar para trás, para quem era antes, e vai mal reconhecer quem era. Não porque vai se tornar perfeito, mas porque vai ter uma clareza, uma força, uma certeza que não tinha antes. E essa transformação interna vai se refletir em tudo externamente. Você vai começar a falar diferente. As palavras de derrota, de não consigo, de não há jeito, de isso nunca vai mudar, vão sair do seu vocabulário. Não por esforço próprio, não por disciplina mental, mas porque a experiência de ver minha mão agir em sua vida vai tornar impossível continuar falando como alguém que não acredita. A fé vai falar mais alto do que o medo. Você vai começar a agir diferente. As oportunidades que antes te pareciam arriscadas demais vão começar a parecer possíveis. As conversas que antes você evitava por insegurança vão começar a parecer necessárias. Os sonhos que você havia guardado no fundo da gaveta vão começar a sair de lá e ganhar forma, plano, direção. Porque você vai ter uma prova concreta de que quando eu estou do seu lado, não há obstáculo que não possa ser superado. Você vai se relacionar diferente. Com as pessoas que você ama, vai ter mais paciência, mais generosidade, mais abertura. Porque quando você recebe muito, naturalmente quer dar muito. Quando você é tratado com abundância, naturalmente trata os outros com abundância. A bênção que vai chegar à sua vida vai transbordar para as pessoas ao seu redor, seus filhos, seu cônjuge, seus pais, seus amigos. A transformação não vai ficar guardada em você, vai se espalhar. E mais do que tudo isso, você vai se relacionar diferente comigo. Vai me procurar não só nas crises, vai me procurar no cotidiano, nas decisões pequenas, nos momentos de alegria que antes você comemorava sozinho. Vai aprender a caminhar comigo, não como o Deus das emergências, mas como o Pai de todos os dias. E essa intimidade com mim vai ser a maior bênção de todas. Maior do que qualquer provisão material, maior do que qualquer restauração de relacionamento, maior do que qualquer cura. Me conhecer de verdade, caminhar comigo de verdade, essa é a bênção suprema. Nunca mais o mesmo. Esse é o resultado do que está prestes a acontecer. E eu estou animado com quem você vai se tornar. Eu já vejo a versão de você que vai existir depois dessa virada. E é belo. É exatamente a pessoa que eu sonhei quando te criei. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo final desta mensagem e eu preciso que você entenda, antes de eu dizer qualquer outra coisa, que este não é um encerramento, este é um começo. O capítulo 10 desta mensagem é, na verdade, o capítulo 1 da nova fase da sua vida. Porque tudo o que foi dito até aqui, cada revelação, cada promessa, cada palavra de encorajamento, culmina neste momento, neste capítulo, nesta verdade que eu preciso gravar dentro de você de forma tão profunda que nenhuma tempestade, nenhuma pressão, nenhuma voz contrária jamais consiga apagar. E essa verdade
é esta: a promessa que fiz sobre a sua vida não pode ser revogada. Eu sei que você já ouviu frases parecidas antes. Eu sei que talvez você tenha ouvido isso na infância, na adolescência, numa pregação, numa música. Mas eu quero que você ouça diferente hoje. Não como uma frase religiosa bonita, não como um versículo decorado. Eu quero que você ouça como um decreto do céu, pronunciado agora, direcionado especificamente para a sua situação, para a sua história, para o seu nome. Porque é exatamente isso que é. A promessa que fiz sobre a sua vida não pode ser revogada. Não pelo inimigo, não pelas circunstâncias, não pelo tempo que passou, não pelos erros que você cometeu, não pelas pessoas que te abandonaram, não pelas portas que fecharam, não pelas decepções que você acumulou, não pela dúvida que te visitou nas madrugadas, não pela fraqueza que você sentiu nos momentos mais difíceis. Absolutamente nada tem autoridade suficiente para cancelar o que eu decidi sobre você. E eu quero que você entenda o porquê, não só para que acredite agora, mas para que nunca mais duvide. Deixa eu te falar sobre a natureza das minhas promessas. Quando eu falo, não é como quando um ser humano fala. Quando um ser humano faz uma promessa, ela está sujeita a inúmeras variáveis. A intenção pode mudar, a capacidade pode falhar, as circunstâncias podem impedir o cumprimento, a vida da pessoa pode tomar um rumo diferente. As promessas humanas são frágeis, porque os seres humanos são finitos, limitados e sujeitos a mudanças. Não por maldade, por humanidade, mas quando eu prometo, a dinâmica é completamente diferente. Eu sou eterno, não estou sujeito ao tempo, não posso ser interrompido pelo tempo. Não posso ser pressionado pelo tempo a mudar de ideia. Eu sou onipotente. Não existe circunstância que tenha poder sobre mim. Não existe obstáculo que me impeça de cumprir o que decidi cumprir. Não existe força no universo que seja maior do que a minha vontade. Eu sou imutável, não mudo de ideia, baseado nas flutuações do dia. Não reconsidero meus decretos, porque a situação ficou mais difícil. Não cancelo promessas porque o caminho ficou mais tortuoso. E mais do que tudo isso, eu sou fiel. A fidelidade é parte essencial de quem eu sou. Não é uma característica que desenvolvi, não é um valor que escolhi cultivar. É a minha natureza. Assim como o fogo é quente por natureza, assim como a água é úmida por natureza, eu sou fiel por natureza. Não consigo ser infiel. Não existe dentro de mim a capacidade de prometer e não cumprir. Cada promessa que já fiz em toda a história da humanidade foi cumprida, cada uma, sem exceção. Isso significa que a promessa que fiz sobre a sua vida está tão segura quanto o sol que nasce toda manhã, tão garantida quanto a força da gravidade, tão certa quanto a existência do próprio universo. E nada, absolutamente nada, vai mudar isso. Mas agora eu preciso te fazer uma pergunta importante, e eu quero que você a considere com honestidade. Você realmente acredita nisso? Não com a mente, com o coração. Porque é possível concordar intelectualmente com uma verdade e ao mesmo tempo não deixar que ela desça até o centro da sua vida, até o lugar onde as decisões reais são tomadas, onde a fé real é exercida, onde o coração realmente se apoia. Eu sei que há algo dentro de você que ainda resiste, que ainda diz, mas e os meus erros? E as vezes em que falhei? E as orações que parecem não ter sido respondidas? E os anos de espera que ainda não terminaram, e as promessas que parecia que você havia feito e que ainda não se cumpriram? E eu ouço essas perguntas. Elas são legítimas. Elas nascem de uma experiência real, de uma dor real, de uma frustração real. E eu não vou ignorá-las, vou respondê-las. Os seus erros não revogaram a promessa. Deixa eu te mostrar algo. Davi, aquele que eu mesmo chamei de homem segundo o meu coração, cometeu adultério, planejou um assassinato, mentiu, falhou como pai, falhou como rei em diversas situações. E mesmo assim, quando ele se arrependeu genuinamente,
Quando ele voltou para mim com o coração partido e contrito, eu o restaurei. A promessa que havia feito sobre ele não foi cancelada pelos seus pecados. Foi testada por eles, mas não cancelada. E depois de tudo o que Davi passou, de toda a queda e de toda a restauração, ele ainda escreveu os salmos mais belos da história. A promessa se cumpriu, através dos erros, não apesar deles. Os seus anos de espera não são prova de abandono, são prova de processo. Há uma diferença enorme entre Deus não está agindo e Deus ainda não revelou o que está fazendo. O silêncio divino não é ausência divina. Quando uma cirurgia está acontecendo, o paciente está anestesiado e não sente nada, mas o cirurgião está trabalhando com toda a concentração e precisão. O fato de você não sentir o movimento não significa que não há movimento. Significa que a anestesia do processo está te preservando enquanto a cirurgia necessária acontece. As orações que parecem não respondidas têm apenas dois possíveis destinos. Ou ainda não chegou o momento certo para a resposta se manifestar, ou a resposta está chegando por um caminho que você ainda não identificou. Nunca, em toda a história, uma oração genuína e de fé chegou até mim e foi ignorada. Nunca. Cada clamor que sobe até mim gera movimento no céu. O movimento pode não ser visível imediatamente, mas é real e está acontecendo. Pensa em Abraão. Ele tinha 75 anos quando eu lhe apareci pela primeira vez e disse que faria dele uma grande nação, que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e os grãos de areia do mar. 75 anos, sem um único filho. Com Sara, sua esposa, que já havia passado muito da idade fértil. Do ponto de vista da biologia, da lógica, da probabilidade humana, era uma promessa impossível. Seria mais fácil acreditar que o sol ia nascer no oeste do que acreditar que Abraão se tornaria pai naquela idade. E os anos foram passando. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. A promessa ainda não havia se cumprido. Abraão e Sara começaram a duvidar, não da minha existência, mas da minha forma de agir. E numa mistura de fé fraca e impaciência humana, Sara convenceu Abraão a ter um filho com a serva Agar. Ismael nasceu, e por um tempo pareceu que esse era o caminho, que a promessa seria cumprida através de Ismael. Mas não era. Ismael não era o filho prometido. Era o resultado da tentativa humana de ajudar o cumprimento da minha promessa. Eu não cancelei a promessa por causa desse erro. Continuei esperando, continuei trabalhando. E quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90, eu apareci novamente e disse: no ano que vem, nessa mesma época, Sara terá um filho. Sara riu, literalmente riu de dentro da tenda quando ouviu aquilo, porque ela sabia que biologicamente era impossível. E eu perguntei: há alguma coisa difícil demais para o Senhor? E no ano seguinte, Isaque nasceu, o filho do riso, a prova de que quando eu prometo, eu cumpro, independentemente de quanto tempo leva, independentemente de quantos erros acontecem no meio do caminho, independentemente de quantas vezes o próprio destinatário da promessa duvidou. Você é Abraão nessa história. Você tem carregado promessas, algumas que eu mesmo coloquei no seu coração, outras que você recebeu em momentos de oração ou de palavra profética, e o tempo foi passando e elas ainda não se manifestaram da forma que você esperava. E em algum momento, talvez você também tenha tentado ajudar, tomado decisões que misturaram fé com impaciência, confiança com controle. Eu não te condeno por isso, eu entendo. Sou o Deus que conhece a fragilidade humana e ama o ser humano com toda ela. Mas o que eu quero que você saiba é: a promessa continua. O Isaque da sua vida ainda está a caminho. Não era o Ismael que você tentou produzir, era o Isaque que eu reservei para o momento certo. E esse momento é agora. Essas 2 horas
são o anúncio do seu Isaque. Quero falar também sobre algo que raramente é discutido quando se fala de promessas de Deus. O peso, que é carregar uma promessa antes dela se cumprir. Porque há uma tensão real entre o que foi prometido e o que ainda não se manifestou. Entre o que você ouviu no seu coração e o que você vê com os seus olhos. Entre o decreto do céu e a realidade da terra. E essa tensão pode ser agonizante quando você está no meio dela. José viveu essa tensão. Ele tinha 17 anos quando recebeu o sonho. O sonho onde os feixes de seus irmãos se curvavam para o seu feixe, onde o sol, a lua e as estrelas se curvavam para ele. Era uma promessa clara, poderosa, inequívoca. Mas nos anos que se seguiram, a vida de José foi na direção exatamente oposta da promessa. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi levado para o Egito. Serviu na casa de Potifar. Foi falsamente acusado pela esposa de Potifar. Foi preso injustamente. Ficou esquecido na prisão. A cada nova reviravolta, a promessa devia parecer mais distante, não mais próxima. E não há registro de que eu tenha aparecido para José durante esses anos na prisão dizendo: calma, está quase. Não há evidência de que ele tenha recebido confirmações regulares de que o plano ainda estava em andamento. Ele precisou carregar a promessa no silêncio, na escuridão, na injustiça, e continuar sendo fiel mesmo sem saber quando ou como as coisas iriam mudar. Mas sabe o que é fascinante nessa história? O momento em que tudo virou foi repentino e avassalador. Faraó teve um sonho. O mordomo que havia esquecido de José de repente se lembrou dele. José foi chamado da prisão às pressas, interpretou o sonho e, em questão de horas, saiu da prisão e se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Trocou as roupas de prisioneiro pelas roupas de governador. Recebeu o anel de Faraó, o colar de ouro, a carruagem. E mais tarde, quando seus irmãos vieram ao Egito em busca de comida, ele pôde dizer: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou para o bem. Tudo o que pareceu ser desvio era parte do caminho. Tudo o que pareceu ser obstáculo era parte do preparo. E quando o tempo certo chegou, a promessa se cumpriu de uma forma muito maior do que José havia imaginado quando recebeu o sonho com 17 anos. Ele não imaginou que seria governador do Egito. Imaginou que seria honrado dentro da sua família. Eu tinha algo muito maior em mente. É a mesma coisa com você. O que eu tenho em mente para a sua vida é maior do que o que você imaginou quando recebeu a promessa. A bênção que está sendo liberada nessas 2 horas é mais abrangente, mais profunda, mais poderosa do que você está esperando. Porque eu não faço as coisas pela metade. Quando eu ajo com abundância. Quando eu benço com transbordamento. Quando eu cumpro uma promessa, eu a cumpro de tal forma que sobra. Eu também quero falar sobre algo muito específico. A promessa irrevogável sobre a sua família. Porque essa bênção que está sendo liberada agora não é só para você. Ela tem um alcance que vai muito além da sua vida individual. Ela vai tocar as pessoas que carregam o seu sangue, as pessoas que moram sob o mesmo teto que você, as pessoas que você ama com o amor mais profundo que existe. Os seus filhos, o seu cônjuge, os seus pais, os seus irmãos. Há uma promessa que fiz a Abraão, que muitas pessoas conhecem, mas poucos realmente compreendem em toda a sua profundidade. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa tinha um alcance geracional. Não era só para Abraão, era para os filhos de Abraão, para os filhos dos filhos, para as gerações que viessem depois. A bênção de um se tornava a bênção de muitos. Da mesma forma, o que estou liberando sobre você tem alcance geracional. Quando eu abençoo você, estou abençoando a linha da sua família. Estou quebrando padrões que talvez tenham se repetido por gerações.
Padrões de pobreza, de doenças recorrentes, de relacionamentos destrutivos, de sonhos interrompidos. Estou plantando novos padrões, de provisão, de saúde, de amor saudável, de sonhos realizados. E esses novos padrões vão se multiplicar nas gerações que vierem depois de você. Seus filhos vão crescer numa realidade diferente da que você viveu. Não porque a vida vai ser perfeita para eles. A vida nunca é perfeita para ninguém. Mas porque o terreno espiritual que você está preparando agora, ao receber essa bênção com fé, ao escolher crer mesmo quando era difícil crer, ao se manter firme mesmo quando tudo falava para desistir, esse terreno vai ser a herança mais poderosa que você pode deixar para eles. Uma herança de fé, uma herança de perseverança, uma herança de intimidade comigo. A promessa irrevogável sobre a sua vida é também uma promessa irrevogável sobre o seu legado. E isso é enorme, isso é eterno. Isso é o tipo de bênção que não se mede em dinheiro ou em bens materiais. Se mede em gerações. Agora, eu preciso falar sobre o momento presente, porque tudo o que foi dito até aqui, as histórias de Abraão, de José, de Davi, as revelações sobre os bastidores do céu, as promessas geracionais, tudo isso tem relevância direta para o que está acontecendo agora, neste momento, enquanto você ouve esta mensagem. As 2 horas que mencionei no início deste vídeo não são um número arbitrário, são o símbolo de algo real, a proximidade do cumprimento. Quando alguém diz faltam 2 horas, não está dizendo está longe. Está dizendo já chegou quase. Está dizendo a linha de chegada está à vista. Está dizendo o que você esperou por tanto tempo está a uma distância mínima de se tornar realidade. E eu escolhi essa expressão conscientemente para te comunicar algo específico. Você está na fase final da espera. Não no começo, não no meio, no final. Tudo o que você passou, cada provação, cada período de silêncio, cada momento em que a fé foi testada, foi o percurso. E você está agora nas últimas horas desse percurso. A chegada não é mais um sonho distante, é iminente. E o que você faz nas últimas horas de uma corrida longa é determinante. Nas últimas horas, o cansaço acumulado tenta te convencer de que não vale mais a pena continuar. Nas últimas horas, a tentação de parar é maior, não menor, porque o corpo e a mente estão exaustos. Mas os corredores experientes sabem que as últimas horas exigem a maior concentração, a maior determinação, o maior ímpeto. Não é hora de desacelerar, é hora de tudo. É exatamente isso o que eu estou te pedindo agora. Não desacelera, não solta, não abre mão da fé nas últimas horas, antes da virada. O inimigo vai tentar te convencer exatamente neste momento, porque ele sabe que se você aguentar mais um pouco, o que está prestes a acontecer na sua vida vai ser irreversível. Vai ser tão claro, tão poderoso, tão inegável, que não vai sobrar espaço para dúvida. E ele não quer que você chegue até lá, mas você vai chegar. Porque você não está correndo sozinho, eu estou correndo com você. Ao seu lado, na sua frente abrindo caminho, atrás de você te sustentando quando as pernas querem dobrar. Você não está suportando só com a sua força, está suportando com a minha. E a minha força não se esgota, a minha força não tem fim. A minha força é exatamente o que você precisa para aguentar as últimas 2 horas. Eu quero declarar sobre você agora, e eu quero que você receba cada palavra desta declaração com o seu coração completamente aberto, sem filtro, sem resistência, sem a voz do medo ou da dúvida no meio. Só você e eu, neste momento, nesta declaração, eu declaro sobre você, meu filho, minha filha, que a promessa que fiz sobre a sua vida está ativa, está viva, está se cumprindo agora mesmo que você ainda não veja a manifestação completa. Eu declaro que nenhum erro do seu passado tem poder sobre o seu futuro.
porque o meu sangue cobre o passado e a minha graça abre o futuro. Eu declaro que a bênção que foi preparada para você no céu está descendo agora para a sua realidade terrena, com provisão, com restauração, com saúde, com paz, com propósito, com alegria. Eu declaro que os seus filhos são abençoados, que o seu lar é abençoado, que as suas mãos são abençoadas. Tudo o que você tocar vai prosperar, que a sua mente é abençoada. Os pensamentos que vão habitar você daqui para frente são pensamentos de esperança, de fé, de criatividade, de solução, que o seu coração é abençoado. As feridas que foram abertas ao longo dos anos estão sendo curadas agora, camada por camada, com o meu amor, que é o único remédio capaz de sarar o que nenhuma medicina humana alcança. Eu declaro que a espera acabou, que o silêncio deu lugar à resposta, que a seca deu lugar à chuva, que o inverno deu lugar à primavera, que o luto deu lugar à dança, que as lágrimas das noites longas deram lugar à alegria da manhã que chegou. Eu declaro que você nunca mais vai ser o mesmo, que a versão de você que vai sair dessas 2 horas é mais forte, mais cheia de fé, mais enraizada em mim, mais consciente de quem é e do quanto é amado do que a versão de você que entrou nesse vídeo. A transformação já começou, ela é real, ela é permanente, ela é minha obra, e o que eu faço bem. E por fim, eu declaro que o amor que tenho por você é eterno, inabalável, incondicional. Você nunca vai encontrar o limite do meu amor, porque ele não tem limite. Você nunca vai chegar ao fim da minha paciência com você, porque ela não tem fim. Você nunca vai fazer algo que me faça desistir de você, porque eu nunca desisto dos meus filhos. Nunca, jamais, para sempre. A promessa é irrevogável. O amor é eterno. E você, exatamente você, com tudo o que é e tudo o que ainda vai se tornar, você é meu, para sempre. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua.